e entendam o caminho que devam seguir. Bondoso Pai, peço também um amparo no coração daqueles que perderam seus familiares pelo vírus, esses que ficaram e sofrem tanto, que eles tenham sobre eles a certeza do reencontro e a esperança de um porvir melhor, e que aqueles que partiram possam ter o amparo dos familiares, dos entes queridos que já estão lá, facilitando o entendimento dessa transição, dessa nova jornada, todos recebendo o auxílio necessário. Bondoso Pai, que estejamos na tua companhia agora, nesse encontro de estudo da doutrina do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Kika, Lina. Então vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. Vamos ver lá no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pois vamos ver o item 4, ressurreição e reencarnação. Tio, qual é o capítulo? Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todos se localizaram? Item 4? Item 4. Capítulo. Item 4. Capítulo 4. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. Todos localizados? Sim. Então vamos lá. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, os outros Elias, os outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 15, versículo 13 e 17. São Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. São Lucas, capítulo 9, versículos 7 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o trataram como desaprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista
que ele lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 e 13. São Marcos, capítulo 9, versículo 11 e 13. Ressurreição e reencarnação. Esse item é um pouquinho longo, então nós vamos dividir ele em partes, para não ficar muito longa a nossa leitura. Vamos ver, quando concluir de uma forma que a gente entenda a leitura, a gente comenta sobre ela. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se dar em uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é um retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formada para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvir sua voz, mas não sabeis de onde vem nem onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: Como isso pode se dar? Jesus lhe disse: Que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que viemos, e entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo 1 e 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notando-se nas relatadas acima, 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combater. Como combateu tantas outras, longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a colocou como princípio, como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus
não nascer de novo. Insiste ajuntando. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Vamos fazer essa leitura até aqui, aí no próximo encontro nós continuamos. Então é interessante essa passagem da ressurreição e reencarnação. Os judeus já tinham uma ideia de reencarnação, mas não muito clara. Eles chamavam de ressurreição. Mas eles tinham uma ideia vaga. A ideia era que o homem poderia nascer de novo, mas no mesmo corpo. Então eles não tinham uma noção muito exata de como era essa volta, né, do homem. Então nessa passagem Jesus explica, mas ainda não numa forma muito explícita, né? Porque para aquela época, mesmo Nicodemos sendo um doutor da lei, ele ainda não tinha um entendimento melhor, né, desse nascer de novo. Então a doutrina dos espíritos vem para nos explicar agora e adequar essa palavra ressurreição para reencarnação. A reencarnação é volta do espírito, mas em outro corpo. Então, os judeus antigos, hebreus, tinham essa noção, mas ela não era exata. Eles tinham que que o espírito que nasceria o mesmo corpo, o mesmo espírito, né? Então, eles não entendiam como um homem velho poderia renascer, voltar para o ventre da mãe. Então, Jesus, agora a doutrina espírita, vem nos esclarecer melhor o que Jesus já deixou subentendido naquela época. E é interessante, João Batista e Elias. E aqui ele nos diz, né, que Elias já esteve entre vós e não o reconheceram, e fizeram o que bem entenderam dele, né? Então, João Batista, aqueles que estão vendo aqueles textos que eu estou colocando da Boa Nova lá no nosso grupo, no Face, é muito interessante aquele livro que explica todas essas passagens de Jesus, né? Então, Jesus e João Batista eram primos. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E ele veio na frente para anunciar esse apostolado de Jesus. Né? Ele iniciou, ele deu esse início, ele começou vamos dizer assim, a pavimentar essa estrada para depois Jesus entrar, né, com o ensinamento dele. Então, tudo é como nós estamos estudando a doutrina espírita, do simples para o complexo. Né? Primeiro veio João Batista. Então, por que ele diz que ele era Elias? Elias foi um profeta, né? Que viveu antes de Moisés até. E Elias, é interessante, ele já tinha a crença de um Deus só. E lá nessa época, os seguidores do Deus Baal, né, que era um dos muitos deuses que existiam na época, Elias, por não concordar e querer que eles entendessem a existência de um só Deus, mandou decapitar 500 seguidores dessa seita nessa época. Então, se a gente vê a história de João Batista, como ele quitou essa dívida, João Batista também foi decapitado, né? Então, Elias e João Batista eram a mesma pessoa. E lá naquela transfiguração do Monte Tabor, né, quando se materializou Moisés, Elias, então ele em espírito, ele era o mesmo Batista, né, que depois desencarnado se materializou. Então, João Batista é a reencarnação de Elias, por isso que aqui ele diz que ele reencarnou e começou num corpo novo, de criança. Viram ele crescer, viram ele se desenvolver. Então, a gente vê naquele livro Boa Nova, Humberto Campos, as conversações de Maria, de Isabel, a mãe de João Batista, e elas ficavam admiradas dos dois conversando, né? Como a conversa deles era muito espiritualizada, muito moralizada, e elas comentavam entre elas que essas conversas só podiam vir de Deus, né? Porque eles ainda não tinham eles não tinham um entendimento maior ainda de quem era Jesus, né? E Jesus foi o arquiteto, um dos engenheiros siderais que arquitetou a Terra, que planejou a Terra, né? Então, quando Jesus veio entre nós, ele já era um espírito altamente evoluído, tanto que para ele poder reencarnar num corpo material
como o nosso, por 1000 anos de preparação, né, dele, para ele poder baixar o padrão vibratório do perispírito dele, para poder reencarnar nesse corpo material como o nosso. Porque senão seria muita energia. Se ele tivesse, vamos dizer assim, sem esse preparo desse tempo todo para baixar esse padrão vibratório dele, esse corpo não resistiria. Esse corpo nosso de carne não resistiria a tanta luz, a tanta energia, ele se dissolveria, né? Então ele teve que passar esse período de preparo, baixando esse padrão vibratório dele para poder reencarnar nesse corpo. Boa noite, Geni. Então, João Batista também era um espírito, claro que não como Jesus, mas altamente evoluído também. Por isso que as conversas dele sempre tinham esse padrão vibratório muito elevado. E para a época, as pessoas da época não conseguiam entender direito que Jesus, aos 12 anos, já estava no templo discutindo com os sacerdotes sobre teologia, sobre religião, né? Então, e de onde Jesus tirou tudo isso, né? Então Maria ficava admirada com essa capacidade daquele menino tão jovem, né? E até depois eu quero passar um videozinho rápido onde o Haroldo Dutra Dias, porque nós temos essa passagem de Jesus de vida até os 12 anos, e existe essa lacuna dos 12 aos 30, que os evangelhos, todos que falam sobre Jesus, falam até os 12 e depois dos 30 em diante fazendo as pregações. Mas Jesus, a gente vai ver lá no livro Boa Nova, em que ele diz que vai se dedicar à marcenaria. Então, dos 12 aos 30, ele trabalha com José, como marceneiro. Para, nesse período, João Batista preparar o caminho para ele, então, vir com um ensinamento maior, né? Então, eu acho que era isso, pessoal. Alguém deseja algum comentário a respeito? Ressurreição, reencarnação. E nós vamos ver logo mais algumas coisas sobre reencarnação. Até está dentro do que É, nós vamos ver mais adiante. Algum comentário, pessoal? tio, eu gostaria de fazer naquela parte ali que Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que isso revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Eu vi o Divaldo falar numa palestra que ele tinha mediunidade, que ele era médium, o Simão, por isso que ele tinha essas certezas da erraticidade. Na E ali ele verdade, confirma, né? E ali é, Jesus confirma, ó, não foi o sangue e nem a carne, mas sim a divindade, né? aí foi ele, como essa mediunidade, ele tinha essa comunicação com a espiritualidade, né? Então, Jesus, para Hum, eles poderem entender, é por isso que as pessoas não, às vezes, vendo essas passagens, não entendem. Deus não age diretamente em nós, mas através de seus prepostos, né, dos espíritos, desde os mais elevados até os nossos protetores, um pouco abaixo dos que nós chamamos de anjos, né? Mas quem tem essa mediunidade tem essa comunicação. Então, é, é, com certeza ali os apóstolos, alguns tinham um pouco mais, outros menos, né? Mas mediunidade, quando ele fala em revelação do Pai, é a mediunidade, foram os espíritos que revelaram para ele. Mas ele tinha que falar dessa forma, né? Para eles poderem entender. Eles não entenderiam se ele dissesse que foram os espíritos que revelaram a ele isso que ele falou, né? Então ele disse ao Pai. Então por isso que tem muitas passagens que a gente vê, religiões, por exemplo, a maioria sem ser espírita, é claro que já tem esse entendimento, todos vão literalmente pelo que está no texto, né? Então, se ele disse que foi Deus que revelou, as religiões dizem que nós falamos com Deus diretamente, né? Mas Deus não age diretamente sobre a matéria. Ele tem os prepostos que trabalham junto a nós, né? Mais algum comentário, pessoal? Tudo tranquilo? Todos sabedores do nosso evangelho? Então vamos adiante.
Vamos ver aqui o nosso PowerPoint de hoje. Estão vendo a nossa imagem? Sim. Imagem bonita, um lago calmo, tranquilo, as águas se movimentando serenamente, né? Então, a nossa mensagenzinha de hoje, olha que interessante essa mensagem, né? Para nós que às vezes reclamamos das coisas da vida e dos familiares e dos parentes, né? Não vamos mais reclamar, né? Então, as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. André Luiz, do livro Agenda Cristã, do senhor Francisco Cândido Xavier. Eu vejo que interessante essa mensagem para nós que muitas vezes reclamamos, né? Principalmente dentro de casa, de muita do esposo, da esposa, de situações que acontecem, né? Nós, claro que não devemos entender que algumas correções que nós fazemos dentro de casa com a nossa família são reclamações, é diferente da reclamação, porque é necessário em família se conversar para se acertar aparar algumas arestas, algumas coisas que não foram bem entendidas. Não vamos entender isso como reclamações também, né? Que eu falo aquelas reclamações inúteis, né? Que tudo está ruim, nada está bom, então procurar se evitar um pouquinho essas reclamações, né? Até eu nem ia comentar hoje sobre a nossa mensagem, ia deixar para vocês mais os comentários, né? Alguém deseja fazer mais algum comentáriozinho? Gostaria de ouvir outras vozes, que não só a minha, né? Tio, Oi. voltando ali naquele debate do Nicodemos, e Jesus disse para ele era necessário vir do Espírito e da água, né? Também a mesma fonte que eu vi foi do Divaldo. Que o vir da água é o próprio espermatozoide, que é uma gota d'água, e o óvulo, que também é outra gota d'água. E na junção deles, eles formam um ovo, que é uma gota d'água. Depois vira uma placenta cheia d'água. Olha só como vem água, né? E vai vir esse corpo humano nosso, que é formado de 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de uma substância que não se sabe. Então, para ver como é a água, né? A gente é dotado de água mesmo. Isso é um fato agora, né? Mas Isso, não, na época não se tinha essa informação, né? para a época, a vida derivava da água para eles, né? Mas a água do mar, do rio, enfim, para aquela época, né? Claro que Jesus já tinha esse entendimento maior, mas para aquela época ele não podia falar dessa forma. Dizer isso, né? Não. Então, naquela época era da água mesmo, né? Porque tinha que ser literalmente. Mas agora, com esses novos tempos, com a nossa intelectualização, aí já se pode falar de maneira diferente. Mas para a época não, tinha que ser literalmente, né? Então Jesus falava para a época. Então por isso a doutrina espírita. Agora a gente vai ver o que a doutrina espírita diz. Ela vem dar cumprimento a tudo que Jesus diz. Ela vem explicar, né? Que Jesus trouxe subentendido para aquela época. Então, para aquela época era o literal. É o que a gente estava comentando sobre agora. Muitas religiões precisam se utilizam disso literalmente, das escrituras, né? Tanto que a gente vai ver que a maioria das igrejas evangélicas ainda se utilizam do Antigo Testamento, que é chamado a Bíblia, porque preferem esse ensinamento de Moisés, por exemplo, literal, e é O mosaico, né? aquele Deus ainda vingativo, que cobra, que castiga.
porque ainda algumas pessoas necessitam disso, por isso essas religiões existem. Porque pessoas precisam ainda serem, vamos dizer assim, encaminhadas através do medo, né? Então, ainda são necessários nesses dias, por isso existem essas religiões. Mas o que Jesus disse, um dia haverá uma só religião, porque a humanidade vai estar já com um entendimento maior, e todos vão caminhar, então, lado a lado, com esse entendimento que nós temos agora. Então, felizes de nós, que já estamos tendo essa luz que está nos guiando, né? Felizes de nós, que estamos colocando em prática também esses ensinamentos. Porque não basta sermos leitores, estudiosos da doutrina espírita, porque os saduceus, fariseus também eram estudiosos das escrituras. Mas depois nós vamos ver quem são os saduceus, quem são os fariseus, o que eles eram na época, né? Quem eram os saduceus, quem eram os fariseus. Então, eles também tinham conhecimento das escrituras, mas o colocar em prática, né? Que é o mais importante. Então, nós também, nós estamos aqui aprendendo para quê? Para colocar em prática, que é o que realmente vale, né? Muito bem, pessoal. Então, ficamos com a nossa mensagenzinha para a gente refletir e vamos em frente. Nós estamos vendo, então, o capítulo, ou o roteiro número 3, e chegamos, então, no Espiritismo. E o Espiritismo nos diz. Mas, antes disso, então, nós vimos a primeira revelação, Moisés, que veio com a sua lei mosaica, trazendo os 10 mandamentos, e também as leis do homem, que ele teve que colocar em prática numa época em que nós éramos ainda muito primitivos, que precisavam dessas leis para conter, né, o homem daquela época. Então, ele implantou aquela lei que nós vimos, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E veio, na verdade, essa lei não é de Moisés, é de Hammurabi, né? Tem o código de Hammurabi, lá que Moisés pegou para ele. Hammurabi foi um legislador que viveu na Mesopotâmia, um pouco antes de Moisés, né? Então, depois veio Jesus. O que Jesus disse? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele veio retirar da lei o que era do homem e deixar o que era divino. Então, aquele Deus de temor, Deus vingativo, Deus que cobra, Deus que castiga, ele tirou esse Deus vingativo das leis mosaicas e deixou só o Deus de amor. Então, os 10 mandamentos ele transformou em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, todos nós conhecemos esses 2 mandamentos. Então, ele retirou aquela lei do homem, né? De que Deus castigava. Mas isso é interessante, nós vemos até hoje ainda, né? As religiões dizendo, nós somos temente a Deus. E eu acho interessante quando a pessoa me diz, eu sou temente a Deus. Mas temente por quê? Se Deus é soberanamente bom e justo, é um dos atributos de Deus. Quando eu ouço isso me leva a acreditar que não tem como eu temer a Deus. Mas Deus também não fez nenhum de nós com um defeito de fábrica. Nenhum de nós vai precisar voltar para o recal, né? Todos nós nascemos com uma pecinha muito importante chamada consciência. Então, essa peça é que vai nos cobrar, vai nos trazer a realidade, né? Quando fizemos certo, fizemos errado. Então, nenhum de nós nasceu com esse defeito de fábrica. Todos nós viemos com essa consciência. Então, chegamos, então, finalmente na terceira revelação. Só um pouquinho, Daniel. Quando você diz, eu sou temente a Deus, muitas pessoas elas não interpretam como ter medo de Deus, mas interpretam como estar com Ele, acreditar nele. Eu já vi muitas pessoas usarem esse termo, mas não com medo, mas sim
acreditando nele, não sabendo o significado correto da palavra, entendeu? Então, muitas pessoas que eu vejo falar, eu sou temente a Deus, e não na forma de temer, de ter medo, de, de achar que Deus vai fazer alguma coisa contra. Essas pessoas geralmente pensam que Deus vai sair ajudando, que Deus é do bem, e eu acho que tem, no meu ponto de vista, tem essa versão também do ser temente, a má interpretação da palavra. Na verdade, não há má interpretação da palavra, há uma má colocação da palavra, né? A palavra temer. A palavra temer tem um significado só. Então, as pessoas fazem uma má colocação, elas inserem mal no contexto. Exatamente, porque não sabem fazer a interpretação dessa palavra. Não, na verdade, a interpretação da palavra é uma só. Eu temo Sim, algo mas tem muitas especial que pessoas pode que me não fazer mal. sabem fazer isso, que não têm, estão tão acostumadas a ouvir essa palavra, que acha que essa palavra significa dentro dela é que Deus está com ela. Minha mãe era uma que falava assim. A minha mãe estudou até a terceira série, e se você visse o quão a minha mãe acreditava em Jesus, acreditava em Maria, em todos os santos que no Espiritismo não tem, mas no catolicismo tem, a minha mãe era assim, era muito de rezar, era muito de ir à missa, era muito de tudo, sabe? E ela usava essa palavra, porque ela não tinha noção do que essa palavra significava. Só que assim, as pessoas, né, vamos dizer assim, a má colocação da palavra, mas Deus tanto age para o bem como para o mal, né, para eles. Porque hoje tal coisa me aconteceu de boa, porque Deus quis assim. Mas se algo de mal me aconteceu, Deus também quis assim. Então, por isso nós tememos a Deus, porque eu dependo do humor de Deus para o meu dia hoje. Meu dia vai ser bom, graças a Deus tudo deu certo. Mas se algo deu errado, eu me conformo porque Deus quis assim. Então, há uma má interpretação, há um desconhecimento de quem é Deus, né? E eu vejo que muitas vezes, eu vou citar agora o caso do Rafa, que se acidentou, graças a Deus que ele bateu naquele carro, porque se não fosse aquele carro, eu não sei se o Rafa estaria aqui hoje. Então, não foi uma coisa ruim que aconteceu. Ele se machucou, eu sei, ainda está de cadeira de rodas, tudo, mas Deus salvou a vida dele. Foi ruim, mas, pelo outro lado, Deus estava ali presente e estava cuidando dele. Então, nem tudo que é o ruim que acontece é realmente ruim. A gente muitas vezes acha, mas porque eu questionei muito Deus. Por que o Rafael tinha que vir para mim do jeito que ele veio? E por que o Rafael tem que sofrer tanto nessa vida? Eu questionei demais. Até eu começar a entender os porquês. Hoje eu não questiono mais Deus. Hoje eu agradeço a Deus. Uma coisa é certa, confiemos sempre em Deus. Porque o que nós não tiver que passarmos, nós não vamos passar. Então, tudo que Deus faz é sempre pelo nosso bem. Né? Tudo que nos acontece, os problemas que nós temos, tudo quando nós pensamos que são problemas, na verdade são soluções. São coisas que estão acontecendo conosco, que estão nos trazendo um aprendizado, um ensinamento, coisas que, de repente, por um passado, às vezes, que nós tivemos, que nos comprometemos, agora nós estamos nos libertando, nos liberando de tudo isso. Então, Deus sempre faz o certo e sempre quer o nosso bem.
Então, não podemos jamais temer a Deus, né? Então, né, pessoal, o que nos diz o Espiritismo? Estão conseguindo ver o PowerPoint que eu estou colocando? As letras agora estão melhores, estão maiores? Sim. Então, sim. Muito bom. É um prazer ver, dona Marilene e seu Edgar. Estou vendo o casal nota 1000 aqui conosco. Obrigado pela companhia. Bom, então, o que nos diz o Espiritismo? Até por sinal, Marilene, seu Edgar, algum comentário, alguma colocação para nos auxiliar? Tá tudo bem, meu querido, muito bem explicado. Tamo junto. Desculpem, nós tivemos o compromisso até agora, mas tamo junto. Fique tranquilo. Tá muito bom, querido. Sempre que quiserem. Não, tem Momento Espírita, tem uma historinha do Momento Espírita que fala sobre você ama a Deus ou teme a Deus, né? Temer a Deus quer dizer que tem medo de Deus. E Deus é boníssima bondade, misericórdia, tudo de bom, né? Como a nossa irmã falou ali, realmente tem pessoas que não têm assim, a concepção da palavra essa, né? Como todos nós no início éramos assim, né? Temíamos a Deus no sentido alegórico, né? A gente não sabia, né? Mas hoje, como tu falou antes, né? Graças à doutrina espírita e graças ao esclarecimento, estudo que a gente tem agora e conhecimento, a gente vê que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas mesmo, porque Ele ama todos nós. Tem pessoas que perguntam assim, Deus castiga? Não. Deus te perdoa? Também não. Por que Deus não perdoa? Porque não precisa, Ele não se incomoda com as nossas atitudes errôneas, né? Ele é tão grande que Ele não se importa com os erros que nós fizemos. Se importa, sim, com os acertos que a gente faz, né? E é interessante que Deus está esperando por nós, né? Ele sabe que esse nosso momento vai passar e que todos nós vamos chegar junto a Ele, né? Então, por isso que Ele nos espera e é só bondade, é só amor por nós. Então, confiamos sempre em Deus, né? Então, o Espiritismo que Ele nos diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então vejam que interessante o que o Espiritismo diz. A lei de Jesus, que ele deixou há mais de 2000 anos para nós, o Espiritismo não veio mudar uma vírgula. Ele veio dar execução. O que é dar essa execução? É nos esclarecer, nos ensinar o que Jesus deixou subentendido, veio nos clarear sobre isso. Então ele veio nos dar as explicações que antes Jesus não podia ter dado, porque éramos nós mesmos ainda muito embrutecidos ainda, muito primitivos. Então ele não tinha. Por isso, quando a gente lê o Evangelho dos 4 evangelistas, eles dizem na íntegra o que Jesus deixou dito, né? Mas a doutrina espírita veio explicar isso que Jesus deixou subentendido em forma de parábolas, de contos, de histórias. E isso a gente já comentou em outros encontros. Os hebreus já tinham esse costume, ensinar os jovens, os velhos, as crianças da sua época, antes de Jesus, dessa forma, com contos, histórias. Então, era um costume já dos hebreus ensinar dessa forma. E Jesus ensinou da mesma forma, porque ele não poderia falar tudo que ele sabia para nós. Se Jesus reencarnasse hoje aqui na Terra, ele ainda teria que falar do futuro para nós em forma de parábolas, porque nós não entenderíamos o que ele diria ainda, porque nós somos ainda um mundo de provas e expiações, nós estamos no início da nossa jornada evolutiva. Então, nós temos muito ainda a seguir em frente. Por isso, existem muito esses nossos atavismos ainda quanto às explicações dos evangelhos. Nós entendemos de uma forma, outros de outras. Uns têm mais facilidade para entender, outros têm menos. Por quê? Porque nós temos a nossa evolução, ela é mais ou menos parecida, mas uns têm um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mais intelectualizados, menos intelectualizados, mais moralizados, um pouquinho menos, mas não fugimos muito disso um do outro, é claro, com algumas exceções,
E são esses missionários que eles reencarnam junto de nós para nos dar aquele impulso moral, intelectual, mas principalmente moral. E são espíritos que a gente, vamos colocar assim, aqueles que a gente mais conheceu, fora os desconhecidos, aqueles que não têm visibilidade, mas Chico Xavier, Divaldo, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, são todos espíritos que estão além do nosso tempo em termos morais, que vieram aqui para nos auxiliar e nos ensinar essa moralização, não é? Então, sempre, o Pai nunca vai nos abandonar, por isso ele é um Pai soberanamente justo e bom, porque ele está sempre nos auxiliando, porque o Mestre já disse, quando um ser humano cair, a humanidade toda cai. Então, veja, quando ele fala em humanidade, ele não fala do homem aqui da Terra. A humanidade é do universo. Então, Deus não vai perder nenhum de seus filhos. Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Todos vão estar no rebanho, né? Lembram da parábola do filho pródigo, né? Então, nenhum filho vai ser perdido. Todos vão ser resgatados, vão ser trazidos de volta para o rebanho. Por ser um Deus, um Pai de amor e bondade. Então, a doutrina espírita não veio para mudar uma vírgula do que Jesus deixou, mas tornar entendível por nós, para que nós possamos entender o que ele deixou nesse período para nós, né? Então, veja o que diz aqui ainda. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa, explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica. Então vejam, se Cristo já falou de uma forma alegórica, naquele tempo que a humanidade já tinha avançado 1.600 anos depois de Moisés, né? Então imagine o que Moisés deixou dito, como tinha que ser bem diferente, né? E como tinha que ter uma lei mais impositiva, mais de medo para aquela humanidade daquela época poder, para ele poder conter um pouco essa humanidade, a violência, a brutalidade, né? E Jesus, 1.600 anos depois, ainda não pôde falar de uma forma muito clara, mas ele deixou, mas ele retirou a lei do homem que Moisés tinha colocado, aquela lei disciplinadora, né? E deixou só as coisas de Deus, que são os 2 mandamentos, aquele que nós já comentamos sobre eles, né? Então, a doutrina espírita está aí para nos esclarecer sobre o que Jesus deixou. Tanto que o Espírito de Verdade tem lá nas obras póstumas, o próprio Haroldo Dutra Dias nos coloca que é o próprio Jesus. E veio novamente dar as explicações com os seus prepostos, né, sobre o que ele mesmo deixou subentendido lá há mais de 2.000 anos atrás. Então, quando muitas vezes pensamos, alguns de nós, que a doutrina espírita pode estar ultrapassada e que, de repente, pode ter havido alguém já para refazer a doutrina espírita, eu digo não. Porque nós não entendemos nem o Evangelho, imagina a doutrina espírita, que é a explicação desse Evangelho. Então, isso que a doutrina espírita está explicando é o Evangelho. Então, nós temos muito que caminhar para entender uma vírgula do que está aqui no Evangelho ainda, né? No Evangelho segundo o Espiritismo ou na doutrina espírita. Eu já ouvi coisas assim incríveis. Por exemplo, que o Allan Kardec reencarnou em São Paulo e reescreveu os Evangelhos, né? A obra dele. Mas onde é que está essa obra? E o próprio Kardec disse, se um dia a ciência provasse uma palavra e que a doutrina espírita não tivesse correta dentro dessa visão, a doutrina espírita acompanharia a ciência. Mas até hoje, a ciência só comprova o que a doutrina espírita diz.
Hoje, o que a doutrina espírita dizia lá em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, há poucos dias a ciência está comprovando. Se nós lermos os livros de André Luiz, do século passado, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, tem coisas ali que a ciência, algumas coisas, está explicando agora. Então vejo que a doutrina espírita está tão além do nosso tempo que ainda estão descobrindo coisas que a doutrina espírita já tem lá e já nos diz. Então vamos nós tentar entender um pouquinho da doutrina espírita, né? Porque ela é todo ensinamento deixado pelo Cristo. Tudo que o Cristo deixou. E o Cristo deixou ensinamento para todas as épocas da humanidade. Olhem bem o que ele disse, para todas as épocas da humanidade. Serve para ontem, para hoje, para amanhã e para um futuro bem adiante. Porque o que nós estamos aprendendo hoje, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, daqui 100, 200, 500 anos, nós vamos estar estudando o mesmo Evangelho e tendo outro entendimento. Porque a cada geração nossa, a cada volta nossa, que nós vamos estudar novamente isso aqui, esse Evangelho do Cristo, nós vamos ter um entendimento diferente do que nós estamos tendo agora. Um esclarecimento melhor. Então, isso nós podemos ver, como diz o Divaldo, que já estudou o Livro dos Espíritos mais de 50 vezes. Experimenta estudar o Livro dos Espíritos 50 vezes, para ver como a cada questão que nós estamos estudando, essa mesma, não vamos, eu modifico assim, vamos estudar uma questão 50 vezes, nós, as 50 deixamos para o Divaldo, mas nós, vamos estudar uma questão 50 vezes, vamos ler todas as obras que são complementares de Chico, de Divaldo, enfim, de uma série de outros autores espíritas, que todas essas obras, Chico, Divaldo, enfim, outros autores, são derivadas da obra de Kardec. Todas as obras desses autores espíritas sérios que nós confiamos, todas vêm das obras básicas, todas vêm do Evangelho. Vamos ler Joana de Ângeles, vamos ler André Luiz, vamos ler Emmanuel. Tudo vem do Evangelho. Então, nada é fora do Evangelho de Cristo e das obras espíritas. Então, tudo vem dessa nossa obra básica. Então, vamos estudar uma questão do Livro dos Espíritos, nós, 50 vezes, para a gente ver, mas o estudar não é apenas ler de passagem. Vamos estudar, vamos meditar sobre aquela questão que nós estamos vendo. Vamos procurar outras obras que falam sobre aquela questão. Nós vamos ver que vamos colocar aqui, aleatoriamente, assim, uma questão do Livro dos Espíritos, lá, 350. Vamos pegar aquela questão, vamos estudar ela 1, 2, 10 vezes. Vamos buscar com Haroldo Dutra Dias, vamos buscar com Divaldo, vamos buscar com Chico, vamos buscar com Alberto Almeida. Tem tantos outros autores que a gente vai vendo, vamos dizer assim, quanto vai nos ampliando nossos horizontes, esses outros ensinamentos em cima dessa mesma questão. Então, vamos fazer essa experiência. Vamos pegar uma questão do Livro dos Espíritos, qualquer uma, são 1019 questões. Pegar uma questão e vamos nos dedicar a essa questão. O Google está aí, a gente pode buscar no Google todos esses autores e vamos ver essa questão especificamente. A gente vai ver que nessas 50 vezes que nós estudarmos essa questão somente, a cada vez que nós estudarmos essa questão, nós vamos ter um entendimento diferente. A cada vez nós vamos acrescentar um pouquinho de mais conhecimento sobre esse assunto que nós estamos vendo nessa questão. Então, a cada encarnação, nós vemos um pouco mais de conhecimento. Então, se nós pegarmos esse evangelho de hoje e formos estudar ele daqui a 500 anos, porque daqui a 500 anos nós vamos estar aqui ainda, né? Ou vamos estar retornando tantas vezes quantas forem necessárias aqui. É claro que alguns de nós podem ter em alguma encarnação um salto moral muito grande, podem ter esse privilégio ou essa condição de morar em outro planeta mais adiantado. Nós vamos ver, por exemplo, lá naquele livro, há 2000 anos atrás,
quando o senador Públio Lentulus, né, que era um senador casado com Lívia. Lívia era a esposa dele, uma pessoa altamente já moralizada. Quando desencarnou, ela já teve o direito de viver em outro mundo mais adiantado. Mas o senador Públio Lentulus voltou como escravo na outra encarnação, como Nestório, o nome dele. E ela quis ir junto com ele, porque é aquilo que a gente estava comentando agora. Quando um ser humano cai, a humanidade cai junto. Então, ela, por ter esse amor por esse espírito, retornou junto para acompanhar ele, para fazer com que ele evoluísse também, adquirisse essa condição de mais moral, né? Então, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes poderia estar habitando outro orbe mais adiantado, mas ele pediu para ficar aqui, para nos auxiliar, em espírito. Então, Bezerra de Menezes continua nos auxiliando porque ele quis continuar aqui como espírito, fazendo com que essa humanidade, nós aqui, progredíssemos moralmente, né? E assim como esses espíritos, muitos outros estão aqui para nos auxiliar. Muitos vêm de outros mundos, reencarnam aqui para nos auxiliar. O que a gente ouve falar agora das crianças cristais, a pedido de Cristo, esses humanos, seres humanos, homens de Alcione, né, foram convocados a reencarnarem no nosso planeta Terra para nos dar esse impulso moral que nós precisamos ainda. Então, estão reencarnando as crianças cristais desde 2012 no nosso planeta, em várias situações, na favela, no meio, vamos dizer assim, daqueles mais aquinhoados financeiramente, em todos os setores, né? Na política, na educação, o próprio Emmanuel. O Emmanuel vai atuar na educação. Então, vejam o salto moral que vai ter essa humanidade agora vai estar estudando, por exemplo, com o Emmanuel, né? O que ele vai trazer de conhecimento moral para nós? E, segundo o Divaldo, existem aí, se eu não me engano, 500 personagens bíblicos já reencarnados, alguns, e reencarnando para nos dar esse salto moral aqui no nosso planeta. Então, vejo que o Pai, na bondade dele, não abandona nenhum de nós. Nenhum de nós vai se perder. Nem esses que nós estamos vendo hoje, em todos os setores da sociedade, né? A gente vê a nossa sociedade bem transviada. Por que transviada? Nós não entendemos a bondade de Deus. Mas todos aqueles bárbaros que estavam perdidos em fundões de umbral, os godos, visigodos, astragodos, todos que vinham saqueando cidades, matando, que se encontravam perdidos em fundões de umbral, como a Terra está nesse último momento de provas, de expiações e provas para a regeneração, e é só na carne que o espírito progride, ele deu essa última oportunidade para esses nossos irmãos reencarnarem aqui no nosso meio. Por isso a gente vê tantos barbarismos, tantas coisas horríveis que acontecem que a gente não entende. Parece que a humanidade regrediu. A humanidade não regrediu, ela progrediu. Esses nossos irmãos que estão reencarnando nessa condição e não estão conseguindo superar ainda esse barbarismo que está lá entranhado no subconsciente deles, eles vão ser recambiados para outros mundos primitivos, aonde comporta ainda esse tipo de ser humano. Mas eles vão lá para quê? Para serem punidos? Não, para resgatar esses débitos deles, que eles estão adquirindo agora. Então, Deus não pune. Deus nos dá oportunidades. Quando nós pensamos que Deus está nos punindo, Ele não está nos punindo. Ele está nos oportunizando a nossa melhora. Então, Ele está mandando esses nossos irmãos para outros mundos para se regenerarem, para resgatar esses débitos adquiridos agora. E importante, para levar o progresso também para esses mundos primitivos, onde existem aqueles espíritos mais jovens, ainda primitivos, que não têm o intelecto, não têm a moral ainda mais adiantados, eles vão levar esse intelecto principalmente. Mas vão ser, de repente, os ditadores, os grandes líderes, guerreiros ou não, ou os grandes líderes que
depois de entenderem o porquê eles estão lá, vão ser os grandes líderes, de repente, para levar uma condição moral melhor, porque o espírito, ele nunca perde o conhecimento adquirido. Então, tudo aquilo que nós trazemos em nós, subentendido de conhecimento, que às vezes nós não sabemos como a gente tem uma habilidade para fazer esse ou aquele, essa ou aquela atividade, de repente ela surge naturalmente no nosso subconsciente. Então, isso são aprendizado que o espírito já passou no passado, né? Então, nós não estamos hoje, mas já tivemos esse aprendizado. Eu vi que a Marilene veio com um livro ali. O que tu tem para nos dizer, Marilene? Eu quero sim compartilhar Por tudo que tu favor. está falando, e eu me conflituei muito com muita coisa do momento, e nós, como já falamos numa outra aula, a respeito deste livro aqui, ó, queridos, que é o No Rumo do Mundo de Regeneração, aqui nos foi dado uma resposta de Manuel Filomeno de Miranda sobre a atual situação. Quem quiser, depois que tem acesso, tem pessoas que estão abrindo o livro até online, né? Na página 216, tem 2 parágrafos que eu queria compartilhar, porque a mim esclareceu, porque eu não posso dizer que acalentou, porque é triste saber que as pessoas estão plantando e vão colher, né, queridos? Mas, enfim, ali diz, então, a pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Continua Manuel Filomeno de Miranda. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão de seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono que se encontram relegadas. Então, olhe só como ele se refere, né? Se a gente está lamentando, e está lamentando o número enorme de pessoas que foram acometidas e partiram pelo Covid, olha o que ele diz, que outra mais cruel pandemia é, então, os desvios que está acontecendo, não é? Por autoridades que vão responder, como ele diz mais adiante, lições de reabilitação muito dolorosas, porque a lei dos homens é muito falha, mas a de Deus não. Eles vão ter que colher, não é? Vão ter que se reabilitar. E mais adiante, outro parágrafo ainda diz: esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. É isso que eu queria compartilhar, queridos, porque como o Daniel está nos falando, a gente vê que muita coisa que foi escrita, então, na história da humanidade, nesse período aí, hoje está praticamente se repetindo, não é? A gente, como o Edgar também disse, no passado a gente temia a Deus, a gente tinha medo de Deus, a gente não obedecia por raciocínio, como é a nossa religião de fé raciocinada, né? A gente tinha medo, não fazia coisa errada de medo, mas hoje a gente sabe.
A doutrina está sempre nos chamando a atenção. Obrigada, Daniel. Desculpe se eu não consegui ajudar. Não, Marilene, foi muito esclarecedor esse livro. Até aqueles que não têm ou que puderem comprar, comprem, porque ele é maravilhoso, porque ele fala do nosso momento atual. Tudo isso que nós estamos falando, ele fala desse momento atual. Então, nesses 2 parágrafos que a Marilene falou, é muito interessante ver o que ele disse ali, né? Jesus não castiga. Esses espíritos vão resgatar os débitos feitos agora nessa encarnação. Então, não é Deus que castiga, não podemos temer a Deus, temos que temer aos nossos atos, né? Quando nós fazemos ou praticamos nossos atos equivocados, tememos as nossas atitudes equivocadas, não a Deus. Deus nos dá essa oportunidade de resgatar. Então, nós vamos para outro mundo, mas vamos resgatar esses equívocos cometidos agora. E vejam que é interessante o que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, muitas vezes, uma pessoa dessas que está cometendo um equívoco desses pode ter um resgate mais suave que o meu, se eu fizer. Porque eu estou tendo o aprendizado, o conhecimento da lei de Deus, e se eu cometer um equívoco desse porte, o meu resgate vai ser mais doloroso ainda, porque eu fui alertado, eu tenho conhecimento dessa lei. Então, o que a Marilene falou, nos colocou desse livro, é importantíssimo. O Pai não vai nos castigar. Nós é que vamos resgatar aquilo que nós fizemos de equivocado. Veja que interessante isso. Então, jamais devemos temer a Deus, mas temer os nossos atos equivocados, porque a lei de Deus, ela não falha. Nós aqui podemos dar o famoso jeitinho brasileiro e sair fora de algum equívoco cometido por nós. O que é o jeitinho brasileiro? Normalmente é a safadeza, não é? Eu posso enganar aqui, enganar ali, pagar o policial, fazer de conta isso, fazer de conta aquilo e me safar dos resgates, dos meus equívocos cometidos, né? Mas a lei de Deus é justa. É como a gente estava comentando em outro encontro. Direito e justiça ainda não caminham juntos na nossa condição atual de humanidade brasileira e mundial, né? Mas um dia essa lei e essa justiça vão caminhar juntos, porque nós vamos estar de tal forma moralizados dentro dessa lei e dessa justiça que o direito e justiça vai ser a mesma coisa. A justiça, o direito é nosso, dos homens. A justiça é de Deus. E a justiça de Deus, ela já diz, é justa. Vai dar a cada um segundo sua obra, já disse Jesus, né? A cada um segundo a sua obra, o seu merecimento. Então, cada um de nós, por isso, quando nós estamos passando por alguma vicissitude agora, vamos agradecer. É difícil? Claro que é. Porque nós não conseguimos entender, muitas vezes, por que eu estou passando por isso. E aí nos revoltamos, murmuramos, como dizem as obras, nós começamos a murmurar e nos queixar, e acaba esse nosso resgate perdendo muito do seu valor. Porque nós só passamos por aquilo que nós devemos. Nós não vamos passar por nada que nós não tenhamos adquirido como dívida do passado. Tudo que nós estamos passando agora não é castigo de Deus. Essa é a bondade de Deus nos dando essa oportunidade de resgatar. Então, Deus está sendo bom conosco, está nos dando essa oportunidade. Porque eu tenho problema X, problema Y, me falta um braço, me falta a perna, perdi o filho, enfim. É dolorido? Claro que é. Nós sabemos que é. Mas, a partir do momento que nós começarmos a entender, nós vamos agradecer por muita coisa que nós estamos passando agora. Eu, por exemplo, eu quase perdi uma filha. Ela teve em coma 6 dias, e o médico dizia que voltaria de sequelas gravíssimas a graves. Então, isso tudo, nesse período de 6 dias em que ela teve em coma, dobrou a minha fé.
Eu ainda, na época, não era espírita, eu era católico. Então, oração, ia na igreja, e dizia que tinha acender aquelas velas 7 dias, eu acendia a vela 7 dias, acho que acendemos um monte de vela, mas era a fé da gente na época, né? A minha filha voltou do coma no 6º dia, falando e rindo como se tivesse acontecido nada. Então, porque nós não tínhamos que passar por isso, eu, a mãe dela, enfim, os familiares todos, e numa situação dessas, não é só eu, não é só a mãe dela, não é ela, somos todos nós envolvidos nessa situação. Os pais, os avós, os irmãos, enfim, todos estão envolvidos. Vejam como a espiritualidade tem um trabalho imenso de reunir todas essas pessoas para que esse resgate coletivo seja processado. Alguns vão sentir mais, o pai e a mãe, os irmãos vão sentir mais, de repente os avós, algum primo, alguém vai sentir também, um amigo vai sentir. Então, todos estão envolvidos nesse processo. Isso são resgates que nós estamos quitando agora. E se tivesse acontecido o que a medicina da época dizia, eu morava em outra cidade, o que eu ia fazer? Eu ia pedir transferência para perto da minha filha, para ajudar a cuidar. Eu era separado da mãe delas, então o que eu ia fazer? Eu pensava nisso. Eu vou sair da cidade que eu estou, que eu gosto agora, e vou voltar para a minha cidade. É uma cidadezinha pequena, menor. Então, eu não fiquei, na época, meu Deus, meu Deus, que Deus não... Por que fez isso comigo? Eu nunca pensei assim. Eu pensava o que fazer se o pior acontecesse. Eu pensava, eu vou voltar para a minha cidade, vou ajudar a cuidar da minha filha. Então, quanto mais a gente reclama, mais murmura, menos valor tem essa nossa passagem agora por esse resgate que nós estamos passando. Então, vamos passar um entendimento, principalmente nós agora. Nós que estamos tendo esse entendimento com a doutrina espírita. E vejam o que eu falo agora. Eu não tinha esse entendimento, eu era católico. Mas eu não achava que Deus estava me castigando. Nunca pensei assim. Eu pensava no que fazer com a volta da minha filha. Se ela voltasse realmente tetraplégica ou vegetando, como o médico dizia. Eu pensava que atitude tomar ou depois. Nunca fiquei me queixando e reclamando que, meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Jamais. Então, nós agora, tendo o entendimento de que tudo que nós passamos não são problemas, não são castigos, mas resgate de algo que nós mesmos fizemos no passado, algo que nós produzimos. Nós temos que entender isso. Tudo que nós estamos passando agora, nós produzimos no passado. Então, agora, graças a Deus, nós estamos passando por isso. Porque depois dessa passagem, não importa se nessa encarnação, toda a encarnação, ou antes de se concluir essa encarnação, mas o que nós estamos passando agora é para nossa melhora. Se não nessa, ainda mais numa próxima, esse nosso débito está quitado. E é como a doutrina espírita nos ensina, nós adquirimos nosso débito por atacado. 80% dos nossos débitos são adquiridos nessa encarnação. E nós, às vezes, dizemos, não, o que eu fiz no passado? Não, a maioria nós estamos fazendo agora. Muitas vezes nós não nos damos conta. Mas a grande maioria dos nossos débitos são adquiridos agora. E Deus, na bondade absoluta do Pai, Ele nos dá, nós pagamos no varejo, em suaves prestações, várias encarnações para quitar alguns débitos. Às vezes o espírito, vamos colocar assim, tirou a vida de alguém no passado. Ele não resgata nessa encarnação ou na outra. Às vezes ele leva várias encarnações para resgatar, quando ele já tem condições de entender o porquê que algo está acontecendo nesse sentido para ele. E até mesmo para amenizar, para suavizar esse novo resgate. Eu não lembro se eu já contei a história da pessoa do gráfico que ele tinha uma gráfica no passado e recolheu, que deixaram na porta da casa dele 3 cestos com 3 negrinhos dentro. Criancinhas, bebês ainda. Ele recolheu, ele branco, recebeu aqueles 3 negrinhos. Criou como filhos, deu todo o amor, ensinou a ser homens de bem. E um dia na gráfica dele,
ele cortou o dedinho mínimo, né? E ele ficou desesperado daí. E nas orações dele, ele pedia para o anjo guardião, por que ele? Por que ele perdeu o dedo? Por que Deus foi mal com ele? Ele que sempre foi bom, criou aqueles três bebês que deixaram na porta dele, sozinho, e se tornaram homens de bem. E ele, num dia, numa distração, perdeu o dedo. Aí, de tanto ele reclamar, já estava em depressão. Um dia, o guardião dele se manifestou para ele e disse: fique feliz de ter perdido esse dedo, porque você ia perder o braço. Porque aquelas três crianças negras que você acolheu como filhos, e ensinou a serem homens de bem, foram 3 escravos que você matou com chicote no tronco. Então era para você perder o braço. E ele perdeu só o dedinho. Então vejam, passou e ele, por merecimento, conseguiu atenuar a dívida. Então isso acontece conosco também. Quem sabe o que nós estamos passando agora não é 1/10 do que nós deveríamos passar, não é? Então, às vezes, olha a nossa mensagem lá no início, quando pensarmos em reclamar, vamos agradecer o que nós estamos passando, que nós estamos quitando dívidas do passado, nós estamos resgatando dívidas do passado, e que talvez essas dívidas, nessa encarnação ou em outras encarnações, nós já tenhamos abrandado, já tenhamos diminuído, e hoje não é nada parecido do que iríamos passar. Já adquirimos esse direito de diminuir esse nosso resgate. Então, sempre que pensarmos em reclamar de algo, vamos pensar, porque agradeçamos nós de estarmos aqui reunidos diante dessa luz que é a doutrina espírita, que está nos indicando o caminho, nos dando uma direção, nos dando o norte. Quão perdidos estaríamos, de repente, se não tivéssemos uma religião, ou se tivéssemos em alguma religião que na verdade, mais nos causa aflição do que alívio, né? Que isso é um castigo. Isso é um castigo de Deus que está passando agora. Então, religiões assim nos afligem mais do que nos dão alívio. Na verdade, nós não estamos sendo castigados, nós estamos sendo beneficiados. O que nós estamos passando agora, nós estamos quitando débitos do passado. Vamos pensar bem nisso sempre que nós pensarmos em reclamar de algo. Então, quando eu conto essa história, eu conto porque eu também tive uma situação complicadíssima, onde o médico me dizia que a minha filha, na volta dela, se ela não desencarnasse, claro que na época ele ia morrer, né? Se ela não morrer, ela vai vir com sequelas gravíssimas ou graves. Então, o que eu pensava? Eu falo isso porque eu passei por essa experiência e eu não era espírita. O que eu pensava? Eu pensava no que fazer dali em diante. Em retornar para minha cidade, ajudar a cuidar da minha filha. Eu nunca entrei em desespero. O que Deus está fazendo comigo? Está me castigando? Nunca pensei assim. Então eu falo porque eu também passei por uma situação gravíssima. E sem ser espírita eu já tinha esse entendimento. Então agora muito mais. Então vamos agradecer nós, antes de reclamarmos, porque um dia nós nos comprometemos a estar aqui reunidos pela internet. Nós não estamos aqui ao acaso. Todos nós que estamos aqui nos comprometemos. Lá no mundo espiritual nós temos. Vamos nos reunir lá no futuro e estudar todos juntos? Vamos? E agora nós estamos aqui. Uns de nós há mais tempo juntos, outros agora, começando agora. Mas todos nós nos reunimos aqui. Olha o trabalho que nós demos para a espiritualidade, nos reunir agora, nesse momento. A gente está aqui, a gente se conhecer, de um convidar um, outro convidar o outro, e estarmos reunidos aqui. Então, tudo isso, um dia nós nos planejamos, nós combinamos de vir juntos, estudar juntos, se não juntos entre nós aqui, mas alguns de nós se comprometeram a ter esse estudo doutrinário da doutrina espírita. Então, nós estamos aqui, não é por acaso. Vamos agradecer esse nosso momento, esse nosso encontro, esse nosso esclarecimento, essa nossa troca de ideias,
porque a doutrina espírita é essa luz que vai nos guiar, nos orientar sobre tudo que nós estamos passando agora. Então, felizes de nós que estamos aqui, vamos agradecer a Deus essa oportunidade que estamos tendo, que está aqui nos esclarecendo, nos orientando, e sermos felizes. Eu só posso dizer assim, eu sou feliz em todos os sentidos, mas não é porque eu tenho muito dinheiro, não é porque eu tenho o carro do ano, não é porque eu tenho um belo apartamento, mas porque eu entendi que a felicidade, ela está aqui dentro, ela sai daqui para fora. Não é o de fora para dentro que vai me ser feliz, me fazer feliz. Então, às vezes a gente vê, né, as pessoas jovens em busca da felicidade. O dia que eu passar num concurso público, eu vou ser feliz. Passa num concurso público e é feliz? Não, vou ser feliz o dia que eu achar uma moça linda, maravilhosa, um rapaz lindo, maravilhoso para casar. Aí encontra aquele que ele achava que era do sonho, é feliz? Não, vou ser feliz o dia que eu tiver meus filhos. Aí tem 2, 3 filhos, um filho. É feliz? Não, eu preciso de uma casa muito boa agora para acolher minha família. É feliz? Não, agora eu preciso de um carro bom para poder viajar com a minha família, para ir de férias, para sair, para viajar. Está feliz? Ainda não, porque está buscando a felicidade de fora para dentro. Agora nós vemos, quantas vezes a gente vê uma criancinha pobrezinha andando na rua, sorrindo, feliz, tem tudo? Não, não tem, porque a felicidade está dentro dele. E eu vejo assim, muitas vezes eu fui criado um menino pobre, a gente ia brincar nos rios e, enfim, fazia os brinquedos da gente e éramos felizes, porque a gente não esperava a felicidade vir de fora para dentro, alguém nos fazer feliz. Se nós não formos felizes conosco mesmo, como que nós vamos ser felizes com alguém? Então nós temos que buscar essa felicidade de fora para dentro, com aquilo que nós temos, felizes com aquilo que nós temos e que somos. Isso é o mais importante. Daniel, a hora que você disse que quando era menor, que você brincava lá fora, eu acho que a idade, conforme você vai amadurecendo, você vai querendo a sua felicidade de fora para dentro. Enquanto criança, tá tudo 10, porque você não tem nenhum tipo de responsabilidade, você não sabe o que é a vida. Para você pegar um taco e brincar de bete, nossa, tá ótimo, tá maravilhoso. Você pegar uma bola e brincar de queima na rua, nossa, para mim era um must. Porque a minha obrigação era ir para a escola. Eu só tinha essa obrigação. Então, a gente vai criando dentro da gente uma expectativa de vida melhor. Aliás, melhor não. Você vai criando a sua expectativa de vida. Quando eu crescer, eu vou querer ser isso, eu vou tentar fazer aquilo, eu vou querer ter minha família, eu vou querer ter minha casa. Eu acho que isso é uma coisa muito natural. Você desejar essas coisas. Você deseja desde que você é criança, na verdade. Se você quer ter uma bicicleta, mas não tenho, tudo bem, eu vou brincar de bike. Mas quando você casa, você vai em busca de ter uma casa, você vai em busca de ter um filho se é a tua vontade. Entendeu? Então, eu não acho que são só coisas de fora para dentro. A gente cresce buscando um ideal para a gente e achando que aquilo que a gente quer é o correto. Eu não vejo, talvez, como eu estou entrando nesse mundo, você sabe muito bem que é a primeira vez que eu estou fazendo um estudo espírita, tem coisas assim que é muito difícil para mim entender. Eu entendo, e assim, não entenda como crítica de nós buscarmos coisas materiais. Isso é normal e natural, mas não podemos colocar nossa felicidade nessas coisas, entende? Dentro das nossas condições financeiras, é normal você buscar o teu carro, a tua casa, né? Você ter as tuas coisas. Isso é normal, senão Deus não teria dado essa condição para nós. Mas não podemos condicionar nossa felicidade a essas coisas. Nossa felicidade tem que estar aqui dentro, né? Então, vamos sempre procurar
ter essa felicidade dentro de nós, independente de termos isso ou aquilo. Mas o buscar isso, buscar essa parte material é normal, não é uma crítica, não entendam como crítica. Isso é normal desde que seja buscada dentro daquelas nossas condições. Marilene? Pode dar um pitaco? Sim, Eu acho um amor a fala dela. Minha querida, muitas vezes as pessoas questionam se espírita pede para Deus para ter dinheiro, porque pensam que a gente está procurando cuidar da vida espiritual e daí por isso não se interessa por dinheiro. Então eu afirmo, a gente pode pedir dinheiro para Deus, a gente pode pedir para ter um emprego melhor, para ter mais condições. Por quê? Porque se eu não tiver condição, eu não vou poder ajudar meu próximo, não é? E Deus, na sua infinita bondade, Ele sabe por que eu estou pedindo. Se é para eu ficar pior do que eu sou, para me subir a cabeça, porque eu vou ter mais recursos, ou eu realmente vou dar um bom destino. E outra coisa também que você falava, e eu fiquei pensando, Deus deu inteligência para o homem construir máquinas para nos dar conforto. Então a gente deve e pode lutar para ter conforto. Porque quantas vezes médico, se eu não tenho carro, eu vou andar com a pessoa doente de ônibus, eu não tenho recursos, então tudo é muito útil, a gente pode sim e deve, porque senão Deus não teria dado inteligência para o homem construir máquinas para a gente ter conforto. A gente deve sim. Só o que eu entendo que o Daniel frisa muito é que nada disso deve subir a nossa cabeça. Não é porque a gente pode estudar, porque a gente mora bem, porque a gente come bem, veste bem, tem o carro, que a gente é um filho preferido. Nós não somos, não. Nós somos, pelo contrário, mais comprometidos. Volta a fala de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, é muito bom a gente ficar discutindo mesmo sobre a doutrina. Eu sou apaixonada pela doutrina espírita e estudei em escola de freira. As minhas origens, a minha família toda é católica e não entendia muita coisa, porque para que passava tanto trabalho, sofria tanto, não tinha feito nada de errado nesta vida. Mas daí é aqueles dados que o Daniel acabou de falar, que os espíritos luminares, eles não ficam dando muitas informações assim de dados, mas alguns nos dizem que então 70% das nossas provações são de débitos atuais dessa existência. 30% são kármicos. Então, imaginem só o quanto a gente está sempre plantando. E mais uma coisa que eu quero dizer, desculpe se eu estou abusando da bondade, Daniel, é que o trajeto para Deus é totalmente individual. Eu compartilhei os parágrafos ali do livro porque eu confesso que eu sou uma pessoa que eu sofro muito quando eu vejo as coisas erradas acontecendo. Eu vivi uma experiência agora há poucos dias, quero comentar com os irmãos, quando a gente, no meu estado, no Rio Grande do Sul, há 7 anos os professores não têm aumento, é o meu caso, o salário está paralisado. E durante alguns anos a gente recebia parcelado. Passei trabalho para adaptar as contas no período que recebesse. Mas aí eu fiquei sabendo que o nosso governador havia recebido uma importância muito grande para ajudar o pessoal do Covid. E daí ele pôs o nosso salário em dia. Eu fiquei muito triste. Eu pensei, preferia continuar recebendo parcelado do que esse desvio de verba. E daí eu conversando com uma colega, que admiro muito ela, pelo profissionalismo dela, e ela me disse, para mim tá bom. Muita gente diz isso. Para mim tá bom. O salário ficou em dia, não é? E daí eu me conflituava. E olha a resposta que
que é dado aqui nesse livro, através do Manuel Filomeno de Miranda, das pessoas que estão se comprometendo. Elas vão responder. Então, como o Daniel falava, os bons atos da gente atenua as provas que a gente tem que passar. E a resignação é muito importante, porque se a gente sofre reclamando, o sofrimento fica dobrado. Mas se sofre aceitando, eu tenho que passar por isso. Os pais da gente, meus pais analfabetos, eles diziam: o que é teu não fica na porta do vizinho. E é isso, queridos, que a gente tem que passar, é nosso, e ninguém passa. Eu sempre digo que se o Rafael tivesse nascido no vizinho, ele não estaria mais vivo. Ele me escolheu e eu escolhi também. É verdade. E nós estamos aí. Para ser teu filho, muito amado. Eu não dou Deus nem abençoe a direto, não todos, dentro, queridos, não que queiram luto. passar. Muito bom, Marilene. Eu gosto de ouvir as explicações da Marilene, porque a Marilene é coração, é amor. Eu sou técnico, meus entendimentos são técnicos, e a Marilene é coração, é amor. Então, Queridos, os 70 aninhos não vêm de graça, dá uma maturidade. E eu achei muito bonito outra coisa que tu estava colocando a respeito de a gente ver 50 vezes uma questão, e daí, então, ir gravando, claro, os espíritos luminares nos orientam para a gente estudar, não basta ler, não é? Mas numa ocasião eu li uma coisa que me foi muito útil e eu quero compartilhar. Eles nos orientavam a respeito da nossa madureza moral. Eu sei que é a que demora mais para acontecer, né? É mais fácil eu crescer intelectualmente, economicamente, não é assim? Mas a madureza moral vem mesmo com o sofrimento, com a vontade de se melhorar, e daí a gente vai compreendendo melhor. Uma mesma leitura feita há um tempo atrás, eu tenho um evangelho que mandei aspiralar para manusear mais, e ele está bastante manuseado. E às vezes eu leio textos que eu penso que tem novidades, e não tem, eu já havia lido. Então, com muita humildade, eu posso dizer, estou adquirindo madureza moral. Porque agora estou entendendo melhor. Obrigada, queridos. Muito bom, Marilene. Como está chegando a nossa hora e você está inspiradíssima, eu vou te pedir para fazer a nossa prece final. Ah, mas com muito prazer. Na verdade, eu procuro ser bem animada, porque já disse, é 2 trabalhos. Excelente, Marilene, excelente. Então, tá. Então, vamos, queridos. Vamos, cada um, nos ligar ao Pai, nos tornando uno a Ele, e dizer para Ele: muito obrigada, Pai de bondade, pela semana que passamos. Obrigada pela bendita oportunidade que o Senhor está nos dando para nos reunir com este grupo maravilhoso, em que um ajuda o outro a se melhorar. E abençoe a cada um dos membros do grupo. Estenda, Pai, as tuas bênçãos dadivosas para os seus lares. E como nós sabemos que a assistência espiritual é muito grande para os grupos, sempre tem um coordenador no plano espiritual, sempre tem uma equipe que pode nos dar um passe nesse momento, pode permitir uma limpeza no nosso lar, e que no nosso lar só permaneça o amor, a paz e a luz do Mestre Jesus. E que Jesus abençoe a nossa próxima semana. Obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marilene. E Obrigada. E quero dizer para vocês todos que a Marilene será a nossa palestrante, então, da nossa última terça desse mês. Vocês já viram que ela fala com todo amor, com todo carinho. Vai ser uma excelente palestra. Ela vai falar sobre para nós, sobre a missão da mulher da Terra. Estaremos aguardando ansiosamente por essa palestra. Tá bem, queridos. Mas eu quero dizer que dizem, né, os estudiosos, que 50% da população é mulher.
E os outros 50% são tudo filho de mulher. Portanto, vou falar para os homens também. Também. Um beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia no estudo de hoje. Desejo a todos uma excelente semana. Seu Edgar, meu companheiro, meu amigo, meu irmão, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.